Boa noite, família Filipenses. Entrando aqui um pouquinho atrasada, né? Pra quem viu meus stories aí, não é fácil, né? Mas estamos aqui, né? O inimigo, ele tenta nos tirar do propósito, mas maior é o que está conosco, né? Que é o Senhor. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Estamos aqui. Quero começar orando aqui com vocês. Vamos estar orando pra gente começar. Senhor Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor, eu peço primeiramente, Deus, perdão, Pai. Perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, o Senhor sabe que se não for Tua graça, Tua misericórdia, Pai, na minha vida, nem aqui eu estaria. Mas pela bondade do Senhor, eu estou aqui, Pai. Senhor, que eu diminua, que eu desapareça, Pai. E que o Senhor cresça na minha vida. E que o Senhor apareça aqui nessa live agora, Pai. O Senhor abençoe cada um que aqui já está. Abençoe aqueles que vão entrando, que vão entrar, que vão assistir depois, Pai. Abençoe a vida de cada um. Senhor, não sei o que essas pessoas têm passado, o que estão passando, Pai. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Ó Espírito Santo, vem entradas nessa batalha. Vem ajudar essas pessoas. Vem ajudar, Espírito Santo de Deus. Senhor, abençoe, Deus, nossa live essa noite. Me dê sabedoria, me dê graça. Abre os corações e as mentes, Pai, para que a Tua palavra possa entrar e ser guardada no coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, vocês todos aí que já entrou. A Raquel, a Valdirene, a Ana Clara. Todos eles sejam bem-vindos, tá bom? Quero começar aqui lendo com vocês aqui Efésios. Efésios capítulo 6, versículo de número 11, diz assim: Vistam de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Então nós temos que vestirmos de toda a armadura de Deus. Como que vestimos essa armadura? Nós vamos aprender hoje no livro, que é com jejum e oração. Jejum, oração, que a gente consegue vencer as armadilhas do diabo contra a nossa vida, né? Então vamos para a nossa leitura. Só um minuto, já vamos para a nossa leitura. Deixa eu já virar aqui Vou virar o livro aqui pra gente começar. Hoje vamos estar concluindo o capítulo 8, tá bom? Vamos lá. Propósitos secundários. Uma vez que tratamos neste livro do tipo de jejum primordialmente espiritual, voltado para buscar a Deus, excluímos, por consequência, os demais, que não atendem a esses parâmetros. Jejuns ideológicos, involuntários e por questões de saúde. Nenhum deles se relaciona com a busca a Deus. Diante disso, qual é exatamente a definição de um propósito secundário para o jejum? É possível encontrar o propósito secundário dentro do primário. Um jejum para arrependimento não era igual a um para consagração, por exemplo. Um dizia respeito a afastar-se de um pecado já cometido, enquanto o outro a afastar-se de um pecado não cometido. Não se pode negar, no entanto, que ambos eram parte de um suspiro por santidade e conexão com Deus. Define-se, então, o propósito final e maior, santidade e conexão com Deus, como sendo primário. Para efeitos didáticos, arrependimento e consagração se enquadram na categoria propósitos secundários.
O mesmo Daniel que se dispôs a buscar o Senhor também acrescentou ao seu jejum orações intercessórias em prol do povo. O Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, no teu santo monte. Porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, o nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as suas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. O Senhor atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, o meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel 9, 16, 19. Alguns buscam a Deus pelo âmbito pessoal, mas não inclui a intercessão por outros, indivíduos próximos ou povo de Deus em geral. Muitos me perguntam se podemos jejuar em favor de outras pessoas e a resposta é que, assim como oramos por outros, podemos igualmente combinar o jejum a tais orações. O jejum feito por Daniel é outro exemplo de como propósitos secundários podem ser distinguidos do primário, embora haja sempre no jejum cristão a disposição de cumprir o propósito principal. Tal qual, somando propósitos. Tal qual, para fins de estudo, classificamos aspectos secundários que se distinguem do propósito principal. Também devemos observar que é possível haver uma combinação de vários propósitos secundários em um mesmo jejum. Observe o exemplo registrado no livro de Neemias. No dia 24 deste sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Neemias 9, do 1 ao 3. A metade do dia, dividido das 12 horas de sol, foi subdividida em outras duas partes de 6 horas. Em cada uma delas, embora o propósito principal fosse buscar a Deus, os filhos de Israel se dedicaram a propósitos secundários distintos. 1. Leitura bíblica. 2. Arrependimento e adoração. Devemos considerar ainda que a segunda metade do dia se subdividiu novamente em 2 períodos de 3 horas, para atender a aspectos diferentes. 1. Confissão. Era um ato de arrependimento, de confissão de pecados. Os versículos 16 e 37 do mesmo capítulo falam disso. E 2. A adoração. Cada um desses 3 elementos, a leitura bíblica, a confissão e a adoração, distingue-se entre si, enquanto propósitos secundários. Entretanto, o que todos possuem em comum é o propósito primário, buscar a Deus. Identificando os propósitos secundários.
Para facilitar o entendimento, é possível classificar diferentes aspectos secundários associados à prática do jejum, de acordo com a ordem em que aparecem ao longo das Escrituras. Consideremos alguns que constam nos registros do Antigo Testamento. Consagração. O voto do nazireado envolvia, entre outras coisas, a abstinência de determinados tipos de alimentos, como os provenientes da uva. Números, capítulo 6, versículo do 3 ao 4. Foi regulamentado pelo próprio Deus. Então, se presume que ele esperava que pessoas escolhessem fazê-lo, embora também tenha existido aquele de quem o Senhor requereu o voto desde o nascimento, caso de Sansão. Juízes 13, versículos 3 e 5. E João Batista, Lucas 1, 15. A relação entre consagração e o voto do nazireado começa pelo significado da palavra. O termo nazireu deriva da palavra nazar, que significa consagrar ou apartar. Os nazireus demonstravam sua devoção a Deus por meio de comportamentos distintos, como a observação de proibições contra cortar o cabelo, beber vinho ou bebidas fermentadas, e tocarem mortos. Os nazireus eram chamados por Deus ou dedicados por seus pais desde uma tenra idade. Além de Sansão, Juízes 13:16 e Samuel, homens e mulheres poderiam fazer o voto e tornarem-se nazireus temporários por um tempo designado. O livro de Números fornece a legislação pertinente aos termos e obrigações do voto nazireu. Número 6, do 1 ao 21. Há divergência de pensamento entre os estudiosos acerca de incluir ou não o profeta Samuel entre os nazireus. A Bíblia revela que Ana, sua mãe, ao entregá-lo no templo, afirmou: por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. 1 Samuel 1:28. Contudo, para alguns, a palavra dedicado sozinha não indica o voto de nazireado, pois não foi definida a natureza da consagração. Além disto, a palavra, traduzida como dedicado, possui no original hebraico vários possíveis significados: pedido, buscado, dado, concedido, emprestado, transferido. Tenha sido também traduzida como devolvido. Para alguns, pode-se no máximo admitir uma possibilidade baseada na promessa de Ana, de que navalha alguma seria passada na cabeça de Samuel. 1 Samuel 1, versículo 11. Estes não creem que se possa afirmar com certeza, uma vez que não cortar os cabelos não cumpre tudo aquilo de que um nazireu deveria abster-se, mas apenas uma parte. Por outro lado, a tradição judaica parece adicionar outro elemento. Flávio Joséfo, maior fonte histórica dos hebreus depois da Bíblia, falando de Samuel, afirma: deixaram crescer-lhe o cabelo, e ele só bebia água. No entanto, por tratar-se de uma fonte extra-bíblica, prefiro ficar com um ditado que aprendi na adolescência. O que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. De qualquer forma, o voto de nazireado era um estilo de vida com privações específicas. O tipo de jejum praticado era parcial e incluía outras abstinências. A partir do que se entende, somando a Números 30, que é, por certo, viável dedicar ao Senhor outras formas de abstinências, além do jejum de alimento, seu foco era essencialmente consagração. Primeiro propósito secundário que quero destacar. Biblicamente, a grande questão é que consagração não envolve apenas deixar de lado o que é errado, mas também abrir mão de coisas lícitas a fim de deleitar-se em Deus.
assim como faziam os nazireus ao deixar de cortar o cabelo, por exemplo, que não é pecado nem contraindicado. Penso ser relevante que o nazireado seja um dos primeiros exemplos práticos de consagração que surge na Bíblia. Depois da instituição divina do dia anual de jejum, no Yom Kippur, o dia da expiação, Levíticos 23, do versículo 26 ao 30. O voto tinha como objetivo entregar-se a Deus e não meramente buscar algo dele. Arrependimento de pecados. Além do dia da expiação, no qual o arrependimento de pecados aparece de forma ilícita no ato de afligir ou humilhar as almas justamente no dia de sacrifício pelos pecados. A Bíblia também registra o ato de Samuel e do povo, jejuando em Mispa, em sinal de arrependimento. Consagre-se em Mispa, tirarão água e a derramarão diante do Senhor. Jejuarão aquele dia, e ali dissera: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. 1 Samuel 1, versículo 6. Já vimos que o mesmo foi feito nos dias de Neemias. Neemias 9, do 1 ao 3. Além de que Joel também conclamou o povo a um jejum, que incluía arrependimento. Joel 2,15. Diferente da consagração, que envolvia apartar-se de pecados não praticados, o arrependimento focava em tristeza, vergonha e humilhação pelos pecados cometidos. Os cristãos de hoje fariam bem em adicionar o jejum aos momentos de arrependimento. Ter o arrependimento como propósito secundário do jejum é não apenas um meio de expressar tristeza pelo pecado cometido, mas também de dar início ao processo de restauração. Aflições. Josafá apregoou um jejum em todo o Judá, quando estava sob o risco de ser vencido por moabitas e amonitas. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. 2 Crônicas 20, 3 e 4. O texto revela tanto o propósito primário para buscar ao Senhor, quanto o secundário para pedir socorro ao Senhor. Acredito que, em quaisquer circunstâncias de dificuldade, a exemplo de Josafá, o jejum é uma ferramenta a ser usada para que nós humilhemos diante do Senhor. Veja a declaração do rei de Judá: o nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20, 12. Ele estava expressando por meio do jejum o reconhecimento da insuficiência humana, da dependência de Deus e da suficiência dele diante de qualquer situação. O ato de jejuar se configura como uma clara expressão de fé e confiança em Deus perante uma situação de aflição. Além disso, o jejum de Josafá e o consequente livramento recebido também estão ligados ao próximo propósito secundário: buscar proteção divina. Buscando proteção. Mencionei anteriormente o jejum em que Esdras clama a Deus por proteção sobre ele e toda a caravana que se deslocava para Jerusalém. Esdras 8, 21 ao 23. Outro exemplo de jejum associado a esse tipo de clamor também é registrado nas Escrituras. Esther pediu que seu povo jejuasse por ela, para a proteção dela e do destino de seu povo, quando fosse encontrar com o rei. Então Esther pediu que levassem a Mordecai
a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Ester 4, do 15 ao 17. O resultado, todos conhecemos. Ainda que, curiosamente, o livro de Ester não contenha uma única menção do nome de Deus. Seu agir é evidente em toda a história. Em situações de enfermidade, Davi mencionou jejuar e orar por outros que estavam enfermos. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Salmo 35:13. Já conferimos que ele também jejuou em favor da criança que nascera de Betseba, que estava doente à beira da morte. 2 Samuel 12, do 16 ao 23. Davi fez aquela ocasião o que parecia já ser de seu costume em circunstâncias semelhantes. Apesar de ser uma intercessão específica, direcionada a um tipo também específico de problema, a atitude do rei de Israel mostra a possibilidade de um jejum associado à oração intercessória em caso de doença. Intercessão. Há ainda o exemplo de Daniel, que jejuou e intercedeu por Jerusalém e por seu povo. Daniel 9:3, depois do 10, do 2 ao 3. A convocação do Senhor aos israelitas por meio do profeta Joel dizia: proclamem um santo jejum. Joel 2:15. Na sequência, orienta: e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Joel 2:17. Sabemos que o jejum sempre aparece relacionado à oração, mas vale distinguir as orações nas quais clamamos por nossas necessidades, daqueles em que intercedemos por outras pessoas. Ressalto, sim, nós podemos e devemos jejuar em favor de outras pessoas. Oração intercessória e jejum são excelentes aliados. Todas as classificações e exemplos de propósitos secundários do jejum que listamos até agora, ainda que extraídas do Antigo Testamento, ensinam os crentes do nosso tempo da Nova Aliança. É sempre bom lembrar o que Paulo disse acerca dos registros antigos. Essas coisas acontecerão com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. 1 Coríntios 10:11. No Novo Testamento, também há exemplos que nos ajudam a entender o propósito secundário do jejum. Passemos a eles. Situações de batalha espiritual. No primeiro capítulo, citei o texto em que Jesus diz que determinadas castas de demônios só sairão por meio de oração e jejum. Mateus 17:21. Texto que não consta nos manuscritos superiores, ou seja, os mais antigos. Somem-se a este fato a ausência de outras instruções semelhantes. Por fim, conclui-se que a frase de Jesus, isolada, não serve para estabelecer uma doutrina acerca de algo que na prática parece sim estar muito associado. A importância do jejum aos que ministram libertação. No entanto, mesmo não tratando diretamente da questão da libertação ou do exorcismo, há outros registros que sugerem a importância do jejum no contexto da batalha espiritual. Realidade enfrentada por todo cristão.
Efésios 6:12. É que se dá por meio da oração, Efésios 6:18. Além de Jesus, que jejuou ao partir para um confronto direto com o diabo, Mateus 4, do 1 ao 2. Temos também Daniel, o profeta que já jejuava e orava há 3 semanas, Daniel 10:3. Recebeu a visita de um anjo que revelou algo importante. Então ele disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a compreender, a se humilhar na presença de seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Para o atraso compreendido entre as palavras ouvidas desde o primeiro dia e a chegada do anjo do 11º dia, existe uma explicação: guerra espiritual. Ao mencionar o príncipe da Pérsia, o anjo não se referia a um ser humano, que obviamente não poderia resistir a um anjo. A necessidade de Miguel, um dos primeiros príncipes entre os anjos eleitos, a ser convocado para auxiliar na batalha, aponta para a proporção dela. A perseverança de Daniel em jejum e oração, entretanto, conduziu à resposta divina. Embora o texto em si não conecte diretamente jejum e oração com a chegada da resposta, isso me parece implícito. Caso contrário, não haveria necessidade sequer de dar ênfase ao jejum, como o anjo fez. Daniel 10:12. Compartilhei anteriormente como o Senhor me dirigiu a jejuar para estar preparado para a batalha que ocorreria na hora do parto do meu filho. Situações semelhantes têm sido recorrentes, não apenas em minha caminhada com Deus, mas também na vida de muitos que se dedicam ao jejum e oração. Não significa, contudo, que o jejum aumenta a nossa autoridade. Ela provém do nome de Jesus. Entretanto, o jejum nos ajuda a discernir de modo intenso e profundo a autoridade que recebemos de Deus, bem como nos auxilia a ter sensibilidade e sabedoria para usar essa autoridade nos momentos de batalha espiritual. Preparar-se para o ministério. Jesus só começou seu ministério depois de 2 particularidades. 1. Ter sido cheio do Espírito Santo. E 2. Preparar-se em jejum no deserto. Lucas 4, do 1 e 2. Ou seja, antes de dar início à sua obra, Cristo fez uso de 2 recursos que atestam nossa insuficiência e total dependência de Deus. A maior parte das incidências do jejum no Novo Testamento está ligada ao começo do ministério, ou ao início de uma nova etapa ministerial. Não é de admirar que encontremos o jejum sendo praticado na hora de enviar ministros ao campo missionário. Atos 13:3. Não deveria causar espanto, igualmente, o fato de os mesmos ministros que tiveram o jejum precedendo o seu envio, terem repetido a prática na hora de estabelecer presbíteros nas cidades onde plantaram igrejas. Atos 14:23. Ou seja, além de jejuarem antes do envio, faziam também antes de delegar autoridade de governo aos líderes das igrejas locais. A recorrência revela que o jejum era um princípio praticado em ordenações e envio de ministros. Esses 2 registros de jejum, o de Jesus e os da Igreja Apostólica, confirmam a importância da nova aliança, de jejuar na preparação de ministros. Adorar a Deus. É muito belo observar que Ana adorava noite e dia, com jejuns e orações. Lucas 2:37. A relação entre adoração e jejum também é encontrada em Atos. No relato
já muito citado de líderes da igreja em Antioquia, jejuando, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Atos 13:2. O jejum também era praticado para buscar intimidade e proximidade por meio da adoração. Não deve ser aplicado, portanto, apenas quando ansiamos alcançar ou receber algo de Deus, mas também quando queremos oferecer algo a Ele. Amor, devoção e gratidão. Especialmente nessa prática, penso que devemos crescer. Assim, jejuaremos não somente ao enfrentar lutas ou adversidades, mas em anseio e admiração pelo Senhor dos Exércitos, adorando ao general que governa sobre qualquer uma de nossas batalhas. Amém? Vou estar virando aqui para a gente estar fixando alguns pontos aqui importantes. Vamos estar fixando alguns pontos desse capítulo que lemos, né? Na verdade, a gente só terminou, né? Porque tudo que ele falou no início, ele está só fazendo um resumão aqui no final, né? Já falamos aqui também. Vamos lá. Aqui ele falou que existe diferença de propósito primário e propósito secundário. E você entendeu aí o que significa propósito primário e propósito secundário? É possível encontrar o propósito secundário dentro do primário. Um jejum para arrependimento não era igual a um para consagração. Define-se então, o propósito final é maior, santidade e conexão com Deus, como sendo primário. Para efeitos didáticos, arrependimento e consagração se enquadram na categoria propósitos secundários. Assim como oramos por outros, podemos igualmente combinar o jejum a tais orações. Aqui ele falou um pouquinho a respeito da gente orar intercedendo por outras pessoas. Apresentar causas de outras pessoas nas nossas orações. Isso devemos fazer por outras pessoas, jejuar e orar por a vida de alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você quer muito que a sua família seja salva. Às vezes o seu esposo, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, algum parente seu, você ora para salvação, né? O que você pode fazer para você ajudar essa pessoa? Muitas das vezes é só orando. Orando, jejuando, entregando ao Senhor a vida dessa pessoa. Esse é o principal que você tem que fazer. E depois você fala também. Tem que falar também, tem que pregar o evangelho para ela. Só que muitas das vezes essa pessoa não quer ouvir, né? Tá com o coração tão fechado, tá com a mente tão fechada que ela não quer ouvir nada a respeito de salvação. Então temos que fazer o quê? Orar. Orar e jejuar pela vida dessa pessoa. Isso devemos fazer sim. Aqui também vai falar sobre somando propósitos. Os filhos de Israel se dedicaram a propósitos secundários distintos. Primeiro, leitura bíblica. 2, arrependimento e adoração. Aqui ele fala um pouquinho do modelo de como o povo de Israel se consagrava a Deus, né? Como? Leitura bíblica, arrependimento e adoração. Aqui ele vai falar um pouquinho de cada uma dessas partes. A consagração. Primeiro aqui, identificando os propósitos secundários. Consagração. O voto do nazireado. Vou falar para vocês que eu não sabia o que era esse voto de nazireado. Eu aprendi hoje o que é. O que é esse voto de nazireado? Ele foi regulamentado pelo próprio Deus. Então, se presume que ele esperava que pessoas escolhessem fazê-lo, embora também tenham existido aqueles de quem o Senhor requereu o voto desde o nascimento, que foi o caso de Sansão e João Batista. O termo nazireu deriva da palavra nazar, que significa consagrar ou apartar.
Os nazireus demonstravam sua devoção a Deus por meio de comportamentos distintos, como a observação de proibições contra cortar o cabelo, beber vinho ou bebidas fermentadas e tocar em mortos. Os nazireus eram chamados por Deus ou dedicados por seus pais desde uma tenra idade. Então esse aqui é um voto de nazireu. O voto de nazireado era um estilo de vida com privações específicas. O tipo de jejum praticado era parcial e incluía outras abstinências. O seu foco era essencialmente consagração. Esse era o foco, consagração. E o voto tinha como objetivo entregar-se a Deus e não meramente buscar algo dele. E acrescentando isso aqui, eu quero só falar uma frase aqui, ó. Busque a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Se sua busca a Deus está sendo apenas por coisas deste mundo, está sendo em vão. Então, nosso foco principal tem que ser de busca a Deus. Tem que ser de buscar ao Senhor. Vamos lá. Aqui ele fala também da gente buscar aqui no jejum, arrependimento de pecados, né? Os cristãos de hoje fariam bem em adicionar o jejum aos momentos de arrependimento. Ter o arrependimento como propósito secundário do jejum e não apenas um meio de expressar tristeza pelo pecado cometido, mas também de dar início ao processo de restauração. Então, todas as vezes eu acho assim que você tem algo para falar ao Senhor de arrependimento, você precisa fazer um jejum em prol disso, né? Temos que jejuar em prol também dos nossos pecados, para arrependimento dos nossos pecados, né? Aqui ele fala também sobre aflições. O jejum é uma ferramenta a ser usada para que nós humilhemos diante do Senhor. O jejum, então, é uma forma de humilharmos diante do Senhor. O ato de jejuar se configurou como uma clara expressão de fé e confiança em Deus perante uma situação de aflição. Aqui eu quero destacar aqui um pouquinho sobre a questão da enfermidade. Nós já falamos um pouquinho nas outras lives sobre a gente orar por pessoas enfermas, vocês lembram? E aqui vai falar também um pouquinho sobre isso. Que apesar de ser uma intercessão específica, direcionada a um tipo também específico de problema, a atitude do rei de Israel mostra a possibilidade de um jejum associado à oração intercessória em caso de doença. Aqui está falando um pouquinho a respeito de Davi, que Davi ele orou e ele jejuou pelo seu filho, que foi o filho do pecado que ele teve com Batseba, né? E esse filho nasceu muito doente, ficou muito doente. E ele fez um jejum pela cura desse filho, né? Só que não foi a vontade do Senhor. Deus permitiu que esse filho morresse, né? Aqui também fala do jejum de intercessão, né? Intercessão. Sabemos que o jejum sempre aparece relacionado à oração, mas vale distinguir as orações nas quais clamamos por nossas necessidades, daqueles em que intercedemos por outras pessoas. Ressalto, sim, nós podemos e devemos jejuar em favor de outras pessoas. Oração intercessória e jejum são excelentes aliados. Então nós podemos jejuar, sim, devemos orar, principalmente pela nossa casa. Principalmente ore pela sua casa, jejue em favor dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus familiares. Jejue em prol deles. Aqui uma questão aqui muito importante, que eu também isso aqui eu achei muito interessante, principalmente para nós cristãos, que enfrentamos isso aqui todos os dias, em situações de batalha espiritual. Todos os dias, se nós pudéssemos ver o tanto de coisas que acontecem no mundo espiritual, nós ficaríamos às vezes assustados, né? Ficaríamos assustados se a gente conseguisse ver. Porque a batalha espiritual acontece em todo momento. Principalmente eu vejo quando a gente está em consagração ao Senhor. As batalhas espirituais, quando estamos em jejum, quando estamos em oração, elas são muito mais intensas. Já percebeu uma coisa? Que quando começamos a orar, quando começamos um jejum, você já percebeu que as coisas parecem que ficam mais difíceis? Ou é só comigo que acontece isso? Porque quando eu me coloco à disposição para orar e jejuar, o ciclo fecha.
Não sei se acontece com você, às vezes é só comigo. Mas se acontecer com você também, me fala aí nos comentários. Costumo até falar, se tem até um ditado assim, ó, que a pessoa fala, quanto mais eu oro, mais o demônio aparece. Já ouviu isso? Porque ladrões não roubam casas vazias. Eles não roubam, o ladrão não rouba casa vazia. Se o diabo tem lutado contra a sua vida, tem te colocado em alguma batalha, é porque tem algo de valioso dentro de você. Tem algo de valor aí dentro de você. Por isso que o diabo luta tanto para tirar isso da sua vida. Você é importante. Tem algo de valor dentro de você. Porque o diabo sabe que se nós se levantarmos em oração e em jejum, ele não resiste. Igual falou no começo aqui, ó, tem demônio que só sai com jejum e oração. Só sai com jejum e oração, não tem como. Pode orar, pode expulsar. Mas se você não tiver em jejum, em oração, a gente não vai vencer. Nós vamos ser humilhados e envergonhados se a gente não orar e jejuar. É verdade. Ele não luta pelo que já é dele. E a Valdirene está pedindo oração pelo filho. Vamos estar orando também no final. Mas eu quero que você entenda isso, meu querido. E às vezes o diabo ele vai usar pessoas na sua casa para te entristecer, para te tirar do foco. Entenda, igual diz em Efésio, nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Entendeu? Então todas as vezes que você olhar para uma circunstância que você está entendendo que aquilo não é humano, é espiritual, não debata, não discuta. Faz o que? Ore. Ore. A oração ela tem poder. E a oração associada com o jejum tem muito mais poder. Aqui ele falou também. Por que ele falou que é a questão da batalha espiritual? Porque todos aqui já conhecem a história de Daniel, né? Eu não vou contá-la de novo, porque nessa live vai ficar muito grande. Que Daniel ele começou a orar e jejuar por 21 dias. E o anjo chegou até ele e falou: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Só que para mim chegar aqui eu tive dificuldade. Eu tive dificuldade para vir aqui te dar a resposta que o Senhor mandou. Porque teve uma batalha espiritual, teve uma guerra espiritual. Porque o diabo ele vai tentar de todas as formas não deixar chegar a você a resposta que Deus mandou. Ele tenta não deixar. Por isso que temos que ser perseverantes. Por isso que temos que ter persistência na nossa oração e no nosso jejum. Às vezes eu vou começar um jejum agora. Comecei o jejum agora e eu quero que Deus me responda amanhã. Ele pode fazer isso? Claro que pode. Mas às vezes nós vamos ter que durar um pouquinho a mais. Vamos ter persistência um pouquinho mais. Então persista. Não pare. Aqui fala que a perseverança de Daniel em jejum e oração, entretanto, conduziu à resposta divina. Embora o texto em si não conecte diretamente jejum e oração com a chegada da resposta, isso me parece implícito. Caso contrário, não haveria necessidade sequer de dar ênfase ao jejum como o anjo fez. Então, se não tivesse acontecido uma guerra espiritual, não teria dado ênfase ao anjo conversando com Daniel, né? Não significa, contudo, que o jejum aumente a nossa autoridade. Ela provém do nome de Jesus. Entretanto, o jejum nos ajuda a discernir de modo intenso e profundo a autoridade que recebemos de Deus, bem como nos auxilia a ter sensibilidade e sabedoria para usar essa autoridade nos momentos de batalha espiritual. Então, o jejum vai fazer o quê? Nos dar discernimento e sensibilidade. Algo tá acontecendo, algo de estranho aí que você fala assim: não, esse menino aqui em casa hoje não tá normal, não. Eu acho que isso é espiritual. Você tem que fazer o quê? Discernir. Tem que entender que isso é espiritual, sim. Às vezes você do nada sente um cansaço, do nada sente um mal-estar sem precedentes. O que é isso? Uma batalha espiritual. Né? Então, quando você jejuma, você tem discernimento e você usa as armas certas para guerrear contra isso. Aqui também ele fala que é para preparar-se para um ministério.
A maior parte das incidências de jejum no Novo Testamento está ligada ao começo do ministério ou ao início de uma nova etapa ministerial. Então, todas as vezes que você é chamado para algo, quando Deus te chama para algo, você precisa se consagrar a isso. Mas eu vou falar para você. Ai, vou até rir. Não adianta você fugir, não. Tô rindo porque é sério. Tô rindo de nervoso mesmo. Que quando Deus te chama para algo, meu querido, não adianta você correr, não adianta você fugir. Deus vai te levar a cumprir o propósito dele, não adianta. Deus te chamou para ser missionário, por exemplo. Não quero ser missionário de jeito nenhum, misericórdia, Jesus. Eu não quero. Mas aí que tá. Você não manda em você, meu querido. Não é a nossa vontade que é feita. É tenso, né? Meu Deus do céu. Eu me lembro aqui da história de Jonas agora. Deus mandou ele para uma cidade, ele foi para outra. O que aconteceu? Teve uma tempestade lá e ele foi engolido pelo peixe. Meu Deus do céu. Não espere ser engolido pelo peixe para cumprir o propósito do Senhor. Não espere ser engolido pelo peixe. Obedeça. Eita, hoje a taca tá sendo, acho que é pra mim hoje, viu, gente? Já não é pra você, não. Acho que é pra mim mesmo. Então não adianta. Costumo falar, que eu já ouvi também, costumo falar assim, ó. Quando você tem chamado na sua vida, você não dá conta nem de desviar. Não dá conta. Você não dá conta nem de desviar, na verdade. Deus sempre vai fazer algo pra você não sair do propósito. É melhor aceitar, né? Como se diz, aceita que dói menos, né? Tá bom, Senhor, eu já entendi o recado. Deixa eu aceitar que dói menos. Não é verdade? Então aceite logo. E o que você faz enquanto isso? Aqui tá explicando. Se consagre, se prepare. Você tem um chamado de ser pregador, você tem um chamado de ser pastor, se prepare, se consagre. Enquanto você, o tempo da espera não é para ficar sentado de braço cruzado, não. O tempo de espera é de preparação. Como já falamos aqui um dia também. Deus não vai te colocar em algo que você não está preparado, né? E o propósito vai se cumprir, você querendo ou não, meu querido. Não adianta. O pastor Luciano Subirá também, ele fala que não queria ser pastor de jeito nenhum. Eu não queria ser pastor. E hoje ele é um dos pastores de referência para nós cristãos hoje. Ele é um dos pastores de referência hoje, né? Então vamos obedecer, que é melhor? Vamos obedecer? Deixa eu ver se acha que é alguma frase que tem a ver com isso aí, ó. Aqui também fala, aqui que eu achei uma frase interessante aqui, que fala assim, ó. Tem gente que espera por uma luz, mas não se levanta para acender um interruptor. Às vezes precisamos de resposta. Às vezes precisamos passar por uma dificuldade, né? Mas nós só sabemos fazer o quê? Cruzar os bracinhos aqui, ó. Já orei, vou esperar agora. Vou esperar o Senhor agora atender minha oração. Mas não se esqueça que oração, ele é a junção de duas palavras, ó. Orar e ação. Não basta só a gente orar. Nós temos que agir também. Aqui, igual falou aqui, ó. Não adianta a gente só esperar a luz. Nós temos que levantar e acender o interruptor. Eu gostei muito dessa frase por causa disso. Igual uma que eu coloquei nos meus status, nos nossos status aí, ó. Igual eu coloquei também no nosso feed. Depois você compartilha aí. É bom pra nós, dá engajamento pra nós. Que eu coloquei aí, ó. Neemias sentou e chorou. Mas depois orou e jejuou. Sofrer é normal. Mas posicionar-se é só para quem entendeu que para o céu agir a o teu favor, você precisa ter atitude. Achei massa demais essa frase. Gostei muito. Então, a gente falou sobre ministério, né? E no final é o quê? Adorar a Deus. O jejum também era praticado para buscar intimidade e proximidade por meio da adoração. Não deve ser aplicado, portanto, apenas quando ansiamos alcançar ou receber algo de Deus, mas também quando queremos oferecer algo a Ele, amor, devoção e gratidão. Especialmente nessa prática, penso que devamos crescer.
Assim jejuaremos não somente ao enfrentar lutas ou adversidades, mas em anseio e admiração pelo Senhor dos Exércitos, adorando ao general que governa sobre qualquer uma de nossas batalhas, né? Então aqui nós encerramos o capítulo 8, já estamos no capítulo, vamos quarta-feira para o capítulo 9, vamos iniciar, e vai ficar faltando pouquinho para terminarmos esse livro. Vai faltar pouquinho pra gente terminar ele, né? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. E pra finalizar essa frase aqui, ó, pra finalizar esse texto, aqui fala aqui, ó: não seja a dor que me leve a orar, mas sim a saudade da tua presença. Não vamos esperarmos, meus queridos, a gente passar por situação difícil pra gente orar. Não vamos esperar a porta se fechar. Não vamos esperar a doença chegar. Não vamos esperar as tribulações chegar. Vamos orar para buscar a presença do Senhor. Não sei se você às vezes sente saudade da presença de Deus. Às vezes você que está me assistindo aí hoje já não sente a presença do Senhor mais. Às vezes você que está me assistindo aí agora já não sabe mais nem para que rumo você vai. Pensa que Deus está distante. Isso aí é Deus, isso aí é o Espírito Santo com saudade do Pai. Então, busque ao Senhor, se consagre mais, ore mais. O Senhor tem saudade de você. Cristo tem saudade das suas orações. E Ele te chama essa noite para você voltar a ter intimidade com Ele. Volte a ter intimidade com Deus. Volte a orar como você orava. Volte a clamar como você clamava. O Senhor tem saudade de você. E eu encerro aqui essa live de hoje, deixando essa mensagem para você. Que hoje, vou falar para você, viu? Acho que hoje não, todos os dias. A ataque aqui é grande, viu, meu irmão? A ataque em mim aqui é grande. Igual eu falei para vocês no início. Nós estamos aprendendo juntos, tá? Nós estamos aprendendo aqui juntos. Aqui eu não tô sabendo mais que você. Aqui nós estamos no mesmo nível. Eu estou aprendendo junto com você. E isso que é o interessante, né? Acho que isso que é a magia da coisa, né? A gente aprender juntos, né? Então tudo que está sendo falado aqui, primeiro é para mim. Primeiro Deus fala comigo. E depois acho que fala com você também, né? E para você participar dos nossos sorteios, nós vamos tirar o print agora. E você vai postar nas suas redes sociais, marcando a gente, tá? Sexta-feira vamos fazer o sorteio. Sexta-feira, se tudo der certo, vamos fazer um sorteio, tá? Vamos lá pro print, então? Vamos lá. Prontinho? Conseguiram fazer o print aí? Você que tá no YouTube nos assistindo também, você pode participar dos sorteios. Tem que fazer o quê? Curtir esse vídeo, deixar um comentário para mim saber que você está interagindo conosco. E você do Instagram, para você participar dos sorteios também, você precisa postar esse print ou qualquer outra mensagem nossa também. Tudo aquilo que deixamos no feed, se você quiser participar do sorteio, basta compartilhar aquilo também. Compartilhe as coisas que a gente posta. Isso dá engajamento para nós. E com isso você vai estar participando dos sorteios. E também comente nessa live. Assim que essa live ficar salva, você tem que comentar aqui para mim saber que você está participando, que você está assistindo. Tá bom? Tudo certo? Entenderam como é que vai ser? Deixa eu ver alguns comentários aqui. A Kelly Cris falou assim: obediência sempre. Você pode até correr, mas Deus te busca onde você estiver. E é verdade mesmo. Jerusa falou que quem não vai pelo amor vai pela dor. É verdade. Que a Jerusa também falou que o ABDC é o ABC do crente. É verdade, obedecer, né? A Kelly, verdade, temos que fazer parte
que Deus faz a dele. Temos que fazer a nossa parte, é verdade. A Raquel, oração mais ação sempre, isso mesmo. A Jerusa, Deus sente nosso cheiro através da oração, é verdade. Verdade mesmo, Jerusa. A oração sobe como cheiro suave, né? Nas narinas do Senhor. E Deus, ele se levanta do trono quando ele ouve um fiel, quando ele ouve um crente orando, né? Ele ouve as nossas orações. Então vamos orar para a gente encerrar, né? Deu tudo certo no final, graças a Deus, tudo deu certo. Para a honra e glória de Jesus. Obrigada por você ter ficado comigo aí até o final. Você que está assistindo aí agora também, muito obrigado pela sua interação aí conosco, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai. Senhor, muito obrigada, Espírito Santo, por ter dado certo. Obrigado por ter dado tudo certo aqui na live, Senhor. Obrigado pela tua presença ter sido manifesta aqui nessa live. Senhor, muito obrigada, Jesus. Abençoe cada pessoa. Abençoe cada um que está assistindo, Senhor. Ó, Senhor, ajude essas pessoas a vencer essas batalhas espirituais. Toque no coração delas também, Senhor, para levantar um jejum, para se levantarem em oração e em jejum, em favor da sua vida, em favor da sua casa e principalmente, Senhor, para buscar a presença do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo e até quarta-feira, viu?